Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, bom dia! Bom Em dia, Porto já Alegre, no 11 horas e 9 minutos. 11 horas, o último programa gravado do dia. Vamos lá. É, por que monarquia em relação à república? Por que eu vou defender? Por muitos anos, eu não tive opinião formada, mas acabei formando minha opinião e acabei esses episódios que têm acontecido na Europa, principalmente, de contestação violenta do modelo ocidental e a questão demográfica europeia, que de repente os islâmicos vão ser maioria em algum momento, fazem com que a República, que é a maioria, possa instituir coisas como uma República Islâmica no coração da Europa. Ou que possam, o que aconteceu na Venezuela, né? A República, a maioria determina que vai ser uma porcaria. Como aconteceu na Alemanha com Hitler, né? Já era uma república quando Hitler foi feito chanceler. Então, me parece que a monarquia, com algum poder moderador, não seja uma monarquia estilo japonesa, como impuseram no Japão, os americanos impuseram no Japão, sem nenhuma interferência do imperador, ou seja, aquele modelo que a gente tinha aqui no Brasil, né, com Dom Pedro I, Dom Pedro II, no nosso império, com algum poder moderador, com algum poder dizer, peraí, daqui desse ponto não pode passar. Me parece que com todos os problemas que a gente pode ter com herdeiros, a gente tem agora esse problema com o herdeiro da Espanha, né, que casou com uma mulher que é politicamente correta, pós-modernista e coisa e tal, né? Com todos esses defeitos, eu prefiro a monarquia, eu acho ela mais segura, eu acho que a gente deveria restaurar as monarquias que restam, até por uma questão estética, que você gosta muito da estética. Eu vejo, por exemplo, o hino da Espanha, ele não tem letra, você vê o hino da Espanha sendo executado, é de uma maravilha estética indiscutível, e eu acho que todos os hinos não deveriam ter letra. Estados não deveriam fazer pregações de nenhum tipo. Estados existem para representar um sistema de valores de um povo, representar uma cultura, e essa cultura ela não pode ser reduzida a termos ideológicos ou de idealismos. Ela representa uma nacionalidade, que é um sentimento de pertencimento étnico, de ser pertencimento cultural, e eu acho que a monarquia retrata isso muito bem, e a gente pode ver, né, quando os ingleses fazem lá no BBC Proms, né, aquela coisa, aquele canto do God Save the Queen, e tudo mais, como as monarquias são belas, né, como elas são esteticamente interessantíssimas. Claro que se você pudesse ter uma república do tipo Suíça, mas aí você teria que ver toda a história da Suíça para ver como uma questão dos cantões lá na Suíça torna o sistema bastante diferenciado em relação às repúblicas que nós conhecemos. Os sistemas de pesos e contrapesos da Suíça realmente funcionam. Os dos Estados Unidos estão sob tensão, sob estresse. Os Estados Unidos está sob estresse, a coisa não está boa lá, no sentido de ele não está funcionando esse sistema de pesos e contrapesos da República que foi mais elogiado. Ou seja, a República que nós tínhamos como paradigma do melhor da República, que é a República dos Estados Unidos da América, está mostrando que ela não é suficiente para dar conta do ataque bárbaro, do ataque interno bárbaro das hordas pós-modernistas politicamente corretas. Então, me Não há parece que. sistema à prova de idiotas. Então, Exatamente. a Não, monarquia, nem a a monarquia é monarquia porque. não é uma garantia. Não, não é uma garantia. Mas é melhor com ela do que sem ela. Não é, tanto A, não é que- uma garantia que a monarquia russa não deu conta da Revolução de 1917, né? Então, a questão, do meu ponto de vista, Aurélio, é que a monarquia ela dá um pouco de estabilidade na noção de Estado, aquilo que são instituições permanentes. Mas a nossa monarquia, o império aqui, né, até se dizia, né, que a gente tinha um parlamentarismo invertido, porque o Dom Pedro, eu não sei como é que era no caso do Dom Pedro I, mas no Dom Pedro II, ele fazia questão de escolher o primeiro-ministro, né? O que fazia com que ele sofresse um desgaste maior com os erros eventuais, né, ou percepção de erro do primeiro-ministro, e a ideia da monarquia inglesa, né, que seria a mais clássica de todas, justamente é de preservar o monarca dos erros dos seus primeiros ministros. Ou seja, como não é ele que escolhe o parlamento, o ônus é do parlamento, né? Parte do mérito também
mas os ônus ficam com o parlamento, ficam com o primeiro-ministro. O parlamento ele meio que se renova, né? O rei não pode ficar, temos que trocar de rei. Bom, isso volta e meia acontece, né? E aí o segundo problema da monarquia é que o filho, o herdeiro, pode não ser bom, pode ser ruim, pode ser... Isso aconteceu na Inglaterra, né? Aquele que resolveu trocar a monarquia para se casar com a americana, com Alice Simpson, sei. né? E então a monarquia por si ela não é garantia. Claro, são famílias em que, em tese, o pessoal é educado para assumir aquele cargo, né? E a gente falou agora há pouco... Que é o caso da nossa tradição portuguesa brasileira, né? Nós falamos do Bolsonaro agora na gravação anterior, né? Agora o pessoal brinca, imagina então que Bolsonaro vira uma espécie de rei, né? E a gente vai ter os filhos do Bolsonaro de sucessores, né? Se tu pensar nas alternativas, até tu não acha tão ruim, mas eu acho horrível. Eu acho horrível. É melhor que o filho do Lula, né? Mas ainda assim a questão é, quem seria o rei no Brasil? Pelé. Como é que a gente escolheria o rei? Né? Seria um rei hereditário? Não. O rei tem que ser... Aí, obviamente, no caso da restauração monarquia, é a Casa de Petrópolis, não há o que discutir com relação a isso. Tu voltaria para aquela... Não, claro, não tem a menor questão. Quem conhece a história sabe que no Brasil não faria menor sentido eleger um rei novo e começar uma nova dinastia. Fez sentido na Suécia com Bernadette. Napoleão, ele tentou criar uma dinastia nova, né? Assim, que não deu certo. Mesmo tu pode pegar uma dinastia e dizer, ela foi até aqui, aí houve essa guerra aqui, ganhou esse grupo, e a partir dali... Napoleão bagunçou a coisa na Espanha, depois veio aquela bagunça na Espanha, que até hoje tem o carlismo espanhol, né, que o rei não é esse. Cada vez mais eu dou razão aos carlistas, eu sempre gostei dos carlistas espanhóis, sempre simpatizei com os carlistas espanhóis, que equivaleriam, inclusive, aos miguelistas portugueses, né, que também simpatizava bastante com Miguel. Dom Pedro fez alguns erros terríveis, né? Mas, enfim, essa questão da entrância, das questões circunstanciais das monarquias ocidentais, porque há uma diferença entre as monarquias ocidentais e as monarquias orientais. Vamos deixar bem claro que são modelos bastante diferentes de monarquia. Estou falando desse sistema monárquico que é um híbrido entre o sistema romano, o Império Romano, e o sistema dos bárbaros, dos germânicos, né? Aí tem a lei sálica, tudo que vem dos germânicos. É uma mescla dos dois que deu nas monarquias europeias, da Rússia até Portugal. Mas qual a vantagem da monarquia sobre a república? Tem uma, que é a maior estabilidade do chefe de Estado, certo? Acho que isso não é muito questionado. Só que, no mundo contemporâneo, a legitimidade e os poderes, portanto, que o rei pode exercer sem correr o risco de acabar com a monarquia, vão reduzindo. O paradoxo da monarquia é o seguinte, para ele se tornar estável, ele não pode apitar quase nada. É um pouco como o personagem público que tem medo de ser cancelado. Então, ele, no final das contas, ele diz muito pouca coisa. Ok, não é ruim que ele diga muito pouca coisa, mas lá pelas tantas é uma figura muito simbólica, ok? Não apenas decorativa, simbólica, né? Mas o que um rei no Brasil apitaria? Ele ficaria quieto, representando valores tradicionais, se manifestando muito pouco para não se queimar. Essa é a lógica da monarquia contemporânea, vamos dizer assim. Contemporânea pegando, sei lá, depois de Napoleão, né? Bom, na verdade, desde do arranjo lá em inglês, os reis já foram se encaminhando para essa posição, tá? Eu não vou me queimar. Quem é que vai se queimar? O meu primeiro-ministro. O meu primeiro-ministro, inclusive, eu não vou escolher.
Eu vou deixar que o Congresso discuta e escolha quem é que vai ser o primeiro-ministro. Eu posso até ter um poder de veto, mas eu não vou assim me envolver muito, tipo, eu quero que seja esse. E aí esse que eu escolhi se queima e eu me queimo junto com ele. Então, a República tem uma outra técnica. Aí tu pode discutir qual das técnicas é melhor. Deixar um testa de ferro se queimar sozinho, que vai ser o primeiro-ministro, ou de tantos em tantos anos trocar. A República ela vai mais por esse segundo lado. E se poderia ter uma espécie de escolha de um presidente, ou de um rei, ou de alguma outra figura que representaria o chefe de Estado, até com uma periodicidade diferente. Por exemplo, a gente elegeria, entre aspas, um chefe de Estado para um mandato de 10 anos e elegeria um presidente para tocar as partes de governo por 5 anos, 6 anos, até não precisaria coincidir, né? É meio como a ideia dos presidentes das agências reguladoras, que o mandato deles não coincide com a periodicidade dele não coincide com a periodicidade do presidente da República, que no nosso sistema é chefe de Estado e é chefe de governo, né? O que não é um grande problema. Esse é o modelo americano, né? E que é calcado na alternância. A única exceção grande, e que foi muito grande, foi a do Roosevelt, né? O Delano Roosevelt. Mas a ideia deles olha, é um mandato de 5 prorrogável... 5 anos? Não, 4. 4 anos prorrogável por mais 4, né? O pessoal ficou muito impressionado no mundo inteiro quando Washington não quis se perpetuar, porque ele poderia, né? Ele teria apoio para isso. Sim. Bom, só situando para a gente poder fechar. E ali criou, na verdade, o modelo foi criado pela experiência americana. Sim. O nosso modelo, ele tentou copiar com muitas diferenças, mas principalmente com semelhanças, né? Até a questão da representação dos estados, né? A questão do Senado, que a gente briga muito, o Nordeste é super representado no Senado, né? Porque é fragmentado. Bom, é o seguinte, foram 2 pontos para tentar concluir, claro, com o seu comentário final. Primeiro, a questão da França, né? A importância da identidade étnica. A identidade étnica está em jogo na França. Está em jogo na França porque do outro lado tem os pós-modernistas e do outro lado tem os islâmicos. Então, a identidade nacional está em risco. Existe até o problema do globalismo e tal. Aí a França seria uma solução hoje. Você volta um rei que tenha algum poder de bloquear a eventual maioria e faz com que a França deixe de ser a França. Porque exatamente essas pessoas são inimigas de tudo que a França representa, porque elas eram as que perderam a batalha. Se os franceses tradicionais não defenderem a cultura deles, a cultura deles tem que mais que acabar mesmo. Exatamente. Então o que acontece? As pessoas que estão hoje na França contestando, que inclusive já formaram guetos, onde a polícia não entra, elas são as pessoas que foram derrotadas por Carlos Martel em Poitiers. E essa vitória de Carlos Martel é a essência do que é o Ocidente. Foi o Ocidente que venceu ali. Se nós dermos essa possibilidade dessas pessoas ganharem a eleição majoritária e terem os poderes que Macron tem hoje, porque Macron tem maioria no Congresso francês, então acabou a França. Isso eles vingaram a derrota para Carlos Martel. Então acho que a monarquia viria muito bem na França neste momento, sem nenhuma dúvida, para reforçar, e no nosso caso do Brasil também, porque seria isso. Outra questão, para tentar concluir, e aí você falou de Washington, deu um bom exemplo, mas teve outros também na história americana, de que, tirando a Suíça, eu não conheço nenhum caso de despersonalização do poder, em que o presidente, ou seja, o chefe de Estado ou o chefe de governo, no caso da Alemanha, por exemplo, o chanceler, não seja visto como uma espécie de pai nacional. Não seja visto como ou mãe. No caso mãe, mas é uma mãe pai, né? Que exerce o papel de pai, né? No caso da Alemanha. Nada contra a mulher casada, bastante feminina, por sinal. Não é esse sentido que eu estou dando. Eu estou dando o sentido de que ela tem uma autoridade vista como paternal.
A autoridade de Merkel é vista como paternal, é assim que ela é eleita pelos alemães. E ela tem mostrado isso ao longo do seu mandato. Com relação à Suíça, realmente a Suíça, por aquele Conselho da Suíça, são 7, há uma despersonalização completa ali. E os suíços se veem como cidadãos, por isso que eles usam armas, por exemplo, porque o cidadão suíço é um cidadão em armas, né? Porque todo suíço defende a Suíça. Aquilo está dentro. Talvez a gente possa um dia chegar a esse tipo de sentimento nacional, seria, a meu ver, o ideal. Mas enquanto isso não é real. O tamanho do Brasil? Não, não, exatamente, é muito difícil. A continentalidade do Brasil, as diferenças locais e tal. Mas eu acho que a nossa tradição, a partir de Vimara Pérez, a partir de Covadonga, a partir de Vimara Pérez, que é o fundador do Condado de Portugal, né? De Portugal, que é a nossa cultura, nós viemos muito bem. Nós tivemos uma monarquia com grandes feitos, com grandes conquistas, e uma monarquia que, com erros e acertos, não, ela, por incrível que pareça, ela teve reis, imperadores meio ruins, como Maria, por exemplo, né? Mas que a própria Maria... Não curte a Maria? Não, a Maria teve seus erros, claro, o Pombal era pior. Mas a questão é que a própria escolha do Dom Rodrigo, por exemplo, Dom Rodrigo era um cara voluntarista, era um Pombal errado de outra forma, tá? E tinha muita empáfia. Mas o fato é que a nobreza portuguesa, ela se ajeitou, como a nobreza brasileira se ajeitou e achou bons caminhos, boas saídas. Nós nunca sofremos o que outras nações sofreram sob a monarquia. E eu tenho a convicção, até pelo desenvolvimento tanto de Portugal quanto no Brasil, de que seria muito bom hoje nós termos de volta essa monarquia. Não pelos mesmos motivos da França, não temos esse risco por enquanto, pelo menos aqui no Brasil. Em Portugal talvez um pouquinho, mas muito pouco também. Sim. Mas não custa nada prevenir, que quem sabe o que o futuro nos reserva. Eu acho que a monarquia é uma garantia, ela esteticamente é muito interessante, e em termos de identidade, eu penso em termos culturais. A minha área preferencial de estudo é a cultura. E na área da cultura, eu acho que a monarquia é mais representativa do que seja uma nacionalidade, do que seja um pertencimento étnico, do que seja uma cultura que tem que se pensar e se repensar. A monarquia representa melhor isso do que a república. Mas, Aurélia, assim, discutindo concretamente a monarquia que nós tivemos e que foi muito boa, ela teve alguns problemas graves e algumas soluções boas. E aí a questão é, os méritos era da monarquia como instituição, que incluía o parlamento. Então, as pessoas, quando pensam no Dom Pedro II, principalmente... Na época da Maria não tinha parlamento, era um conselho de nobres, na verdade. No caso do Dom Pedro II, né, o pessoal acha que era ele que determinava, por exemplo, que a escravidão tenha persistido, ou que foi a Isabel que determinou que ia acabar. Não era isso. Ele era contrário à escravidão. Era uma discussão da sociedade. Sim, foi um impasse da sociedade que fez com que de 1850 levasse até 1888 para eles finalmente com a abolição parcial até ali, de modo que apenas 10% dos descendentes de africanos eram escravos em 1888, porque houve abolições parciais. Em 72 era 15. 1872, quando deu o primeiro censo, era 15, e isso porque eles não contaram direito os indígenas, né? Os caboclos, como eles chamavam na época. Se contasse direitinho os caboclos, então ia ser menos, ainda já em 72. Mas, ao mesmo tempo que teve esse impasse, esse atraso da questão da abolição, havia avanços muito maiores aqui no Brasil em relação ao direito de herança, né? Que até se critica, olha, na Inglaterra era o primogênito e acabou. A lei de terras que vale até hoje, o Código Comercial que vale até hoje. Nós temos realmente, claro que o Brasil teve seus azares históricos, mas não creio que se possa acreditar a eles aos nossos imperadores, no caso do Brasil, aos nossos reis, no caso de Portugal. Nós temos o problema do Mauá, né? Que o Mauá, a narrativa, não sei se tu concorda com a narrativa de que Dom Pedro meio que o segundo atrapalhou um pouco o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Eu não acho isso. Eu acho que havia erros do Mauá e erros do
do imperador e erros da pessoa que ficou intermediária nesse meio campo aí. Sim. Teve... E o intermediário é muito importante nessa história. E, claro, o pessoal olha para o passado e pensa, é o Dom Pedro que mandava. Não era o Dom Pedro que mandava. Ele Dom Pedro ajudava a mandar. Ele não era uma rainha da Inglaterra. Ele apoiava, né? Ele explorava a tendência, né? Ficava em longas viagens fora do Brasil, né? O intelectual, né? O vício dele do intelectualismo. Ele era um grande intelectual. Eu sou o professador do livro que trata das traduções dele, né? E na tradição dos Bragança, né? Ele era meio priápico também, né? Sim. Essas coisas acontecem, faz parte da história dos reis. Mas melhor do que dessa rainha consorte da Espanha aí, eu acho pior que todo rei. Sim. Mas o que não impede o Partido Socialista Operário Espanhol, agora uma corrente no Partido Socialista que é abolir a monarquia espanhola, o que é um absurdo. Agora, fazendo um pequeno comentário sobre a França, que tu citaste, né? A cultura francesa, ela inevitavelmente vai se transformar. A própria cultura dos muçulmanos está resistindo bravamente a se modificar nos países da Europa, mas eu não acredito que eles vão conseguir manter algum ideal de pureza. O Maghreb está virando laico. Por que o Maghreb está virando laico? Agora, por que o Maghreb está virando laico? Como é que é? O Maghreb está em processo de virar laico muito forte. Sim. Tá? As pessoas estão ficando descrentes do islamismo, seja em Tunis, seja em Argel, seja em Casablanca. Mas por quê? Porque ali os três governos, de maneira diferentes, tanto a Tunísia quanto a Argélia, quanto o Marrocos, eles passaram a se tornar inimigos dos fundamentalistas e passaram a ter que tratar os fundamentalistas no ferro e fogo. Não dá para ser tolerante com o terrorismo, porque são terroristas, tanto na Tunísia quanto na Argélia já agiram como terroristas, e não dá para aceitar, mesmo na casa da Argélia, eles ganharam a eleição, a FIS, a Frente Islâmica de Salvação, ganhou a eleição, e teve que ter um golpe de Estado, como no Egito, né, que a gente já comentou aqui, para dizer não vão assumir. Nós não aceitamos que eles ganhem a eleição. Mas antes que a gente chegue a esse ponto num lugar como a França, é bom ter um rei. Mas o que eu queria dizer a respeito, então, da França... Como no Marrocos tem um rei, né? Ou da Europa em geral, em relação a esse problema dos muçulmanos que não se misturam, né? Que recusam os valores ocidentais. Duas coisas. Eles não recusam tanto quanto parece, e também a gente quer que a coisa seja muito rápida, vai ter o seu próprio ritmo. E 2, eles sempre vão ser minoria. O que pode acontecer é que daqui a pouco... Não. É assim, no espaço de 50 anos, eles vão continuar sendo minoria. E o que eu posso até ter um pouco de medo que aconteça é que o pessoal realmente se irrite com eles. A esquerda vai dizer, é a xenofobia. Não, mas os caras provocaram essa irritação. Né? Aí vem coisa bem pior que a monarquia. Isso, mas o que eu estou tentando dizer... Aí aquele americano que já disse, o que eu estou tentando dizer... Os judeus foi ensaio. Né? O que eu estou tentando dizer, Aurélio, é que a gente se irrita com a aparente passividade do cidadão de bem, né? Do americano médio, ou do francês de cultura francesa, que ele também agora é um ateu, meio descrente de tudo, ele acredita na comida, vamos dizer assim. Mas conforme os valores, o dia a dia começar a ser muito afetado, e não só nos centros urbanos, onde tem uma maior concentração apartada, guetos, vamos dizer assim, de muçulmanos que não querem se integrar, né? Eles vão entrar em conflito. E quando eu digo conflito, eu quero dizer eles vão se matar. E a maioria vai matar a minoria. Aí vão ter um novo fenômeno. Aí vai ter... Como é que a vergonha dos franceses por terem feito isso e aquilo. Os franceses já fizeram isso e aquilo com os judeus também, né? Não vem muito ao caso, né? Não mas bem os franceses, conseguiram, naquele caso, eles conseguiram passar a culpa para os alemães, né? Eu não sei se eles vão conseguir aguentar os muçulmanos. Antes disso, teve os huguenotes, né? A noite de São Bartolomeu. Sim, massacres não é uma coisa... Teve Santa Joana d'Arc, que embora ela estivesse do lado francês, né? Enfim...
Claro, Então, as mãos dos franceses não teve os estão... cátaros no que fizeram muito bem. Teve os cátaros no que fizeram muito bem. Fizeram muito bem. Mas, Acabou enfim, eu confio nos maus bofes franceses. Tá, tomara, mas eu preferia um rei. Tá Porque bom? sigo o preferido. Beleza, até a próxima. Até a próxima.